E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre essa privatização que está ocorrendo com a Eletrobras. Se você não sabe o que está acontecendo, o governo ele detém mais ou menos 51% das ações ordinárias da empresa e ele vai fazer uma venda de parte dessas ações para que ele reduza essa posição para menos de 50%, beleza? Então, a ideia aqui é entender que o governo vai desestatizar um pouco da Eletrobras, tirar um pouco da mão, mas isso não quer dizer que ele não tem poder de voto nas eleições, entende? Porque ele ainda assim vai ter uma grande quantidade de ações ordinárias, fechou? Então a gente vai trocar uma ideia, será que faz sentido? Para quem será que faz sentido? E o principal de tudo aqui desse vídeo é o seguinte, eles estão liberando para você poder utilizar a sua grana do FGTS, que você, trabalhador CLT, tem lá como uma reserva para tu poder estar aportando nessas ações. Então a gente vai trocar uma ideia para ver se faz sentido, para quem faz sentido, e daí tu diz a sua opinião aí, demorou? Deixa o like, se inscreve no canal e bora! E lembrando que nada disso daqui é uma recomendação de investimento, hein? Bora lá! Então, galera, o foco principal é o seguinte, eles fizeram essa parada de tipo, vamos vender parte das ações e vamos permitir que os trabalhadores CLTs que tenham grana no fundo de garantia, no FGTS, possam utilizar até 50% dessa grana para investir em ações da Eletrobras. Beleza, então esse vídeo aqui vai ser focado nessa área pra gente ver se vai fazer sentido ou não. Vamos entender o seguinte, o FGTS, com o que a gente consegue comparar ele? Ele é uma aplicação assim em forma de reserva de segurança, faz sentido? Por quê? É uma reserva forçada que o governo meio que estipula para o trabalhador para quando ele vir a perder o emprego sem justa causa, ele ter uma gordurinha ali para ele não passar necessidade. Então a gente consegue imaginar que o fundo de garantia é como se fosse uma reserva de emergência forçada, beleza? E qual que é o outro ponto? Ele tem uma rentabilidade bem pequena, inclusive muito inferior à nossa taxa Selic atual. Está rendendo entre 3% a 5%, algo do tipo, sendo que a nossa taxa Selic está em 12%, ou seja, praticamente a gente tem uma reserva de emergência forçada, que é nossa, mas que é só nossa na palavra, porque a gente não pode decidir tocar nela, a gente não pode saber onde ela vai ser aplicada, a gente não tem autonomia nenhuma para poder gerir esse recurso. Então é nossa, mas meio que não é, faz sentido? Então o importante é a gente entender o seguinte, ele tem um perfil de reserva de emergência e uma rentabilidade que teria que ser de reserva de emergência, mas que não é. É tipo 1/3 ou 1/4 do valor, fechou? Aí você pode estar se perguntando, mas careca, pra que você tá falando isso? Eu não tô entendendo, mano. Porque é o seguinte, quando ele fala, o governo fala assim, ó, a gente vai abrir pro trabalhador que tem o fundo de garantia poder utilizar o FGTS para investir em ações da Eletrobras, tem um pouco aqui de descasamento. Por quê? Ações são renda variável e o perfil do fundo de garantia é um perfil de reserva de emergência. Ou seja, aqui você já vai estar tendo uma quebra de finalidade do investimento. E isso é muito importante, porque se você não tiver essa ideia financeira de como que funciona ações, de como que funciona a renda variável, compreender que uma ação pode cair 50%, 70%, 90%, é claro que por Eletrobras ser uma empresa de energia elétrica, ela talvez não venha a sofrer tantas desvalorizações, mas você tem que ter esse entendimento, você tem que ter um entendimento de longo prazo, entender que talvez você vai direcionar o seu recurso do FGTS para cá e talvez em determinado momento, daqui 2, 3 anos, as ações podem estar extremamente desvalorizadas, porém daqui 5, 6, 7 anos essas ações podem estar extremamente valorizadas ou vice-versa. Então você tem que ter o entendimento dessa questão de variação na cotação das ações. Você tem que ter o viés mais de longo prazo. É realmente uma aplicação que você não precisa depender dela. E como no primeiro tópico a gente já viu que é uma reserva de emergência geralmente são coisas que você vai depender dela. Então, a ideia principal disso daqui é o seguinte, eu acho que é ruim essa parada? Eu não acho. Por quê? É uma oportunidade que eles estão dando de tu pegar a tua grana e decidir se você quer algo ruim ou algo menos ruim, sacou? Mas eles estão pegando o seguinte, você tem que entender que a população tem que ter essa consciência financeira de quando que eu posso fazer essa parada. Eu acredito que a pessoa que possa vir a fazer isso daqui não é uma recomendação de investimento, mas eu acredito que a pessoa teria que pensar dessa forma, fechou? Ela não precisaria utilizar essa grana para fazer uma aquisição de imóvel ou algo do tipo, ou tipo, se for perder o emprego, não contar com essa grana. Então essa quantia que ela for estipular,
que eles liberaram de até 50% do seu FGTS, você não precisa colocar 50, você pode colocar 10 se você achar que faz sentido, mas você tem que separar uma quantia que você esteja tranquilo de que você não vai precisar dessa grana. O outro ponto é o seguinte: você já ter uma reserva de emergência. Porque se ele é uma finalidade de reserva de emergência forçada, se você já tiver uma reserva de emergência, faz sentido que você pode entender aqui que você vai estar fazendo uma migração desse recurso, você já está tranquilo porque você já tem essa reserva de uma outra forma. E o terceiro ponto é aquela parada que eu falei de compreensão de que renda variável varia, e não varia pouco, entendeu? E o viés de longo prazo. Então eu acredito assim, você quer participar? Você pode. Não, a sua dificuldade vai ser mais em estipular o valor, na minha opinião. Porque é o seguinte, estipula um valor se você achar que faz sentido para você e esteja dentro desses 3 critérios, pelo menos. Entenda se você já tem estômago para aguentar a renda variável e entende que ela pode demorar anos para frutificar e às vezes não frutificar. Já tenha uma reserva de emergência para te ajudar em algum momento de necessidade, que você não fique dependente dessa questão e não tenha objetivos de utilização com esse recurso, seja com aquisição de imóveis e outras coisas. Então o vídeo de hoje foi para a gente trocar essa ideia. Eu vou falar sobre mim. Eu utilizei parte do meu fundo de garantia, sim, e posicionei nessa questão da Eletrobras. Mas por quê? Porque é um dinheiro que estava travado. Eu prefiro pegar ele, tirar do FGTS e colocar lá na Eletrobras e deixar ele fluir, entendeu? E assim, foi uma quantia que, além dela já estar presa, porque ela era de um emprego onde eu pedi demissão, então eu não iria conseguir tocar nela com tanta facilidade, eu peguei essa grana, movimentei para essa parte da Eletrobras. É uma grana que eu não pretendo utilizar com aquisição de nada, é uma posição bem pequena, certo? Eu já possuo reserva de emergência e eu já entendo como é que funciona esse fluxo e entendo meu estômago, demorou? Então eu acho que a pegada do vídeo era essa, de você ter bem convicto esses 3 pontos aqui que a gente citou, fechou? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, dá essa moral pra nós, segue lá no Instagram Careca Investidor e lembrando que nada disso daqui é uma recomendação de investimento, hein? Por no final do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Valeu!